Oi, aqui é o Japi e quero te ajudar a sua evolução no Firo Firo. Hoje vou mostrar como eu faço para subir o capa com qualquer arma. Primeiramente temos que entender o que é DPI e como funcionam os comandos do jogo no seu celular. O que é DPI? De uma forma simplificada é uma sigla que significa Dat per Int, que traduzindo é a quantidade de pontos por 2,54 centímetros. Considerando para o celular, pontos são os sensores que identificam o seu dedo quando encosta na tela do aparelho. Em um exemplo grosseiro, quando seu celular vem com 500 de DPI e você muda para 1000 de DPI, é como você dobrar a quantidade de pontos sensores que existem em sua tela. Considere que cada vértice do quadriculado acima é um sensor. Quando você aumenta DPI, aumenta a quantidade de vértices. Com uma quantidade maior de pontos sensitivos na tela, você precisa deslizar menos o dedo para executar o mesmo comando. Isto é, quando você aumenta a DPI do seu celular, você consegue mover mais a visão do jogo deslizando a mesma distância com o dedo do que em uma DPI menor. Para uma melhor experiência no jogo, caso seu celular for Android, você deve pesquisar na internet qual é a maior DPI que o seu celular suporta e usar essa DPI em seu celular. Se você usar iOS, use os celulares mais novos, pois quanto mais novo, mais DPI a maçã disponibiliza para você usar. Agora vamos entender o mecanismo do capa. Se você olhar para o boneco adversário, há alguns pontos onde sua mira gruda na hora que você atira. Para dar capa de mira branca, obrigatoriamente tem que usar somente 2 pontos desses, o ponto do peito do boneco e o da cabeça. Você sempre tem que apertar o botão de tiro quando a mira ficar vermelha em um ponto da tela que não coincidem com esses pontos. Para sua mira ir direto para o ponto central do boneco, que é o ponto do peito, comece ajustando o local onde você vai colocar o botão de tiro. Olhando para a imagem, você deve ajustar a distância 3. Você deve colocar na distância em que você tenha facilidade em arrastar o seu dedo para cima de forma que os tiros subam reto, perpendicular ao chão. O treino que você deve fazer é pegar uma SMG e ficar atirando na parede, tentando fazer com que a mira acompanhe as linhas na parede, ou você pode usar o canto pilar como referência. Depois que você conseguir subir sua mira reta, aí podemos ver que o seu celular está ajustado para darmos capa. Você deve mirar próximo ao boneco e aperta o botão de tiro arrastando o dedo para cima, fazendo com que o seu dedo deslize na tela do seu celular. O deslizamento do dedo com o botão pressionado deve ser como você treinou, perpendicular à borda do seu celular. Se os tiros ultrapassar a cabeça do boneco, você vai conseguir dar capa. Caso se você deixar tua sensibilidade todo no 100 e os tiros não passar da cabeça, e se você já mudou a DPI do seu celular, aí dificilmente você vai dar capa de mira branca. Agora que você já está com um celular que consegue dar capa, vamos ao método que eu uso para dar capa. Primeiro vou falar como eu faço para dar capa com armas de um tiro. Para dar capa com armas de um tiro é necessário saber que posição colocar a mira. A melhor posição para iniciar a dar capa se o inimigo estiver parado é exatamente na hora em que a mira fica vermelha, pois ela ainda não está sobreposta nos pontos detalhados anteriormente. No início, coloque a mira próximo ao corpo do adversário. Agora devemos saber como funciona o mecanismo para puxar capa. Para você acertar o capa, sua mira deve percorrer o seguinte caminho: ir para o peito do boneco e depois subir para a cabeça. Quando você deixar a mira nos pontos em que a mira gruda no boneco, você dificilmente irá acertar o capa, pois sua mira não irá seguir esse caminho. Agora vamos olhar para a distância 1 e a distância 2. Quanto mais você se aproxima do boneco, a distância 1 aumenta. Então a distância 2, que é o quanto você deve arrastar o dedo na tela, aumenta. E quando você afasta do boneco, a distância 1 diminui. Logo, você deve arrastar menos o dedo na tela para subir o capa. Ou seja, quanto mais longe o boneco adversário estiver, menos você vai deslizar o dedo na tela para subir o capa.
O mais importante para dar capa é saber o tempo e o quanto você deve deslizar o dedo na tela. O tempo que você deve deslizar o dedo na tela é o tempo de você apertar o botão e o tiro sair da arma. Repare que o tempo que a águia do deserto atira é bem maior que o tempo que a carapina atira. Logo, para dar capa com a águia do deserto, você vai deslizar o dedo na tela mais devagar do que quando você for dar capa com a carapina. Observe que a distância que você vai deslizar o dedo na tela vai ser quase o mesmo para todas as armas se estiver na mesma distância do inimigo. Treine com todas as armas para você pegar o tempo e a distância que precisa deslizar o dedo na tela. Lembre-se, depois que você se acostumar a dar capa de arma de um tiro, treine a velocidade assim que a mira ficar vermelha você já puxar o capa. Para dar capa de 12 segue o mesmo padrão, é como você estivesse atirando com arma de um tiro só que bem perto. Então a velocidade que você deve deslizar o dedo na tela para dar capa é bem maior. Tente acertar o tempo de deslizamento do dedo, assim você irá dar fogo vermelho. Uma dica aqui é você apertar o botão de tiro, esperar um pouquinho 0,3 segundos e depois puxar para dar o capa. Alguns jogadores puxam levemente o botão de tiro para baixo e depois para cima, porém o que é necessário é que você aperte o botão de tiro, espere uma fração de segundo e depois deslize o seu dedo reto para cima. Outra coisa importante para dar capa com as 12 é o local da mira. Você tem que deixar sempre acima da cintura para que não ocorra da mira grudar em locais errados. Agora vou falar como eu faço para dar capa de SMG. As SMG para dar capa é um pouco diferente das armas de um tiro. Você tem que apertar o botão de tiro, esperar uma fração de segundo, subir o capa como uma arma de um tiro e depois para que a mira fique na cabeça. Você tem que continuar a puxar o capa mais devagar. Alguém já escutou que para dar tiro somente na cabeça ele dá um tiro no chão e depois sobe o capa? Esse é o tempo exato que você deve esperar para você dar full vermelho com a UMP. Lembrando que você deve apertar o botão de tiro, manter o botão de tiro pressionado, esperando essa fração de segundos, com o dedo pressionado arrastar o botão de tiro conforme o tempo em que a primeira bala sai da arma, e depois de acertar o primeiro capa continuar deslizando o dedo para cima só que com uma velocidade menor. Aqui tenho que fazer um adendo importante. Você deve treinar subir capa de média distância e treinar em dobro como subir capa em uma curta distância, para não cometer o mesmo erro que eu cometi em meu treinamento. Eu só treinei em dar capa em média distância e os resultados do treino não foram muito satisfatórios. Para dar capa de mira branca com a R, segue o mesmo padrão das armas SMG, só que você deve treinar em longas distâncias. O que muda em relação a esses dois tipos de armas é o dano causado. De longa distância, de preferência a usar arma AR, e de média a curta distância, de preferência a usar as SMG. Nessa parte do vídeo resolvi pegar uma visão, para mostrar que mesmo sendo difícil você pode puxar o capa com ela. O segredo aqui é estar um pouco mais afastado do que o normal. Para finalizar esse vídeo, vou mostrar a vocês que é possível dar capa de mira branca com a sensibilidade no 0. Dessa parte em diante vou deixar sem cortes. Mas isso só é possível por causa que eu jogo em um tablet. Aqui está a prova de que realmente é possível dar capas com armas de um tiro e de armas SMG com a sensibilidade geral no 0. Porém não treine com a sensibilidade geral no 0, pois a sensibilidade geral é a responsável pela movimentação da tela. Quanto menor vocês deixarem o valor dessa sensibilidade, mais devagar a tela do seu jogo vai deslocar. Por isso, eu treino dar capa com todos os parâmetros de sensibilidades no 100. Observe na imagem que quando eu coloco a sensibilidade no 100 novamente, os primeiros tiros passam da cabeça. Pois quando a sensibilidade está no 0, é necessário arrastar mais o dedo na tela no mesmo intervalo de tempo. Para que as dicas funcionem, pegue o adversário parado e dê capa. Com essas dicas espero que você e seus amigos consigam dar muitos capas independente do celular com que você joga. E espero que você veja sua taxa de capa aumentando cada vez mais.
Pegue essas dicas, treine bastante que você com certeza vai dar muito mais capa. No próximo vídeo, posso ensinar como dar capa de mira aberta, como ter o gelo agachado tão rápido quanto um emulador, e dicas para você iniciar o treinamento com as Alpes. Esse foi o método Japi de dar capa. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, seus parceiros de guilda e principalmente com a galera dos seus squad para ganhar uma vantagem absurda sobre seus adversários. Até a próxima!